Bom dia a você que nos acompanha aqui na TV Oeste Paulista. Hoje, domingo, estamos estreando o nosso programa Os Top do Agro. E o nosso convidado especial, não poderia ser diferente, é o senhor Oswaldo Dias, um baluarte do agronegócio, da agricultura familiar regional, um líder nato. Ele tem um currículo extenso, foi palestrante do Sebrae, né, em todo o estado de São Paulo, levando a mensagem da agricultura, da produtividade, da acerola, da uva e da fruticultura regional. É o nosso entrevistado de hoje, vai contar um pouco da sua história, já que ele é um homem do campo, né, raiz, e contar aí da sua história na agricultura e também dos dias atuais, quais são as tendências aí para a agricultura familiar e também para a produtividade em nossa região. Ele é presidente da Copage, Cooperativa de Junqueirópolis, foi um dos fundadores da Associação Agrícola de Junqueirópolis, foi diretor de agricultura em Junqueirópolis e tem uma história aí que vai ser contada a partir de agora aqui no nosso Os Top do Oeste Paulista do Agronegócio. Seu Oswaldo, muito bom dia. Bom dia, Cido. Uma satisfação estar aqui com vocês, relembrando um pouco essa história aí, né? Sempre é bom relembrar a história. Vem as emoções, vem grandes experiências vividas, né? É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Seu Oswaldo, o senhor é nascido na roça, no campo. Nasci no campo, nasci lá em Salmourão, né? Faz só 73 anos que isso aconteceu. E eu trabalho na roça. Antes de eu ir para a escola, eu comecei a ir para a roça, Cido. Antes de começar a ir para a escola, eu comecei a ir para a roça e tenho a satisfação de até hoje ainda estar trabalhando lá no sítio, né? Graças a Deus. Como a família veio parar em Junqueirópolis? Nós nascemos em Salmourão, de lá meu pai andava muito. De lá ele foi para Herculândia, foi para Quintana, veio para Pacaembu. Depois conseguiu comprar um sitinho em Junqueirópolis, né? Aí eu tinha 10 anos de idade. Aí enraizou ali e estamos aí até hoje. Estamos na nossa querida Junqueirópolis aí. Como é que é o nome do pai e da mãe? João Dias Rastrello e Idalina Fusinato. Italiana, né? E o velhinho é espanhol. Esse espanholzinho teimoso, igual o filho. Assim. Que legal. Quantos irmãos da família, seu Oswaldo? Nós somos em 11. Todos vivos? Não, 3 já viajaram, né, Cito? São 3 já irmãos. viajaram. E o senhor começou a trabalhar já criança na roça. Por o senhor ter começado a trabalhar logo cedo, fez algum mal, te prejudicou na vida? Não, Cido. Eu morava a 4 quilômetros da escola, né? Comecei colheita de café, limpar tronco, que era o serviço do moleque. Limpar o tronco do café. Depois eu entrava nos outros serviços. No ano seguinte fui para a escola, 4 quilômetros. Mas antes de ir para a escola, que saía lá umas 10 e pouco para andar esses 4 quilômetros até Pacaembu, tinha que ir para a roça cedo, 6 horas da manhã. Aí voltava, tomava um banho, almoçava e ia para a escola. Eu não tive dificuldade nenhuma com isso. Não teve nada, porque hoje... Até hoje eu trabalho muito bem ainda na roça, fisicamente eu estou bem. Tem alguns probleminhas? Tem, mas tem muita gente na cidade que tem mais problema físico do que eu. Sem dúvida. Eu acho que o grande problema não é o trabalho da criança, né? É a formação que ela tem dentro de casa, no seu convívio. Essa vai fazer a diferença. Porque hoje não é permitido que... Nossos pais eram muito rígidos, mas bons e grandes exemplos, né? De trabalho, de honestidade, de transparência, de servir, né? Então é a base. O trabalho, lógico, você não precisa jogar a criança num serviço pesado. Mas uma criança desocupada, solto na rua, nós temos grandes exemplos aí negativos, né? Temos. Negativo, né? Tem que dar um jeito de ocupar essa criança, né? Cheio de energia, cheio de... Tem que queimar essa energia e, de preferência, que aprenda alguma coisa, né? Hoje o Estado, ele tenta colocar as crianças com ocupação escolar, também os municípios, que hoje têm as escolas em período integral. Mas a lei de hoje é outra, né? Criança não pode trabalhar, criança não pode acompanhar o pai no trabalho ou a mãe. Infelizmente, é a lei de hoje, a lei tem que ser respeitada. Eu perguntei isso justamente quando o senhor começou a trabalhar, se havia prejudicado na sua formação
Até hoje. Não prejudicou não tem nada. problema. Pelo contrário, ajudou. Ajudou muito. Você aprende a trabalhar, você aprende a enfrentar dificuldade. Normal. Casei aos 21 anos, trabalhava muito, a esposa na roça, criamos filhos na roça. Criança com 2 meses ia pra roça, rapaz. Ela ficava na sombra do pé de café lá. E são todos trabalhadores, algumas pessoas até muito bem sucedidas por aí, chega, assume a responsabilidade, não tem medo de serviço, não tem medo de responsabilidade nenhuma, né? Agora, o que faltou na nossa época, faltava essa oportunidade de estudar, lógico que a dificuldade era enorme, né? Eu gostaria de ter uma escola, lógico que eu gostaria. Eu fiz 4 anos numa escola do sítio. A professora dava uma chuva e não chegava lá. Lógico que eu gostaria de ter estudado. Não sei se ia ser melhor ou pior, mas com certeza eu ia ter muito mais facilidade em muita coisa. E podia abrir mais portas, E né? mais conhecimento, né, seu Oswaldo? Conhecimento foi buscado meio na marra, né? Quando chegou numa condição que eu tive que correr atrás, né? Em que escola o senhor estudou lá na zona rural, em Junqueirópolis? Lá na Novas Palmeiras mesmo, lá no sítio. Tinha escola, tudo? Tinha uma escolinha lá, 2 classes nenhuma, né? 1º e 2º, 3º e 4º, eu estudava junto, né? Olha a dificuldade até da professora. Mas o básico a gente aprendeu, né? E assim, ia para a escola e tinha interesse, né, também, de aprender, né? Aprendia, né? Aprendi. O ensino era bom, né? Apesar dessa dificuldade toda, o ensino em si era bom, né? Você saía com o 4º ano, você, matemática, um monte de coisa, que você usa no dia a dia, você estava pronto, né? Saía afinado, né, senhor? Que tem pessoas hoje, você vai no mercado, dá R$5 para botar o teu, tem que pegar uma máquina. Meu pai nunca foi para a escola, ele fazia conta lá, que você... Onde o pai aprendeu isso? Mediu uma tora, Como? Onde aprendeu? Nunca foi na escola, né? Nunca fui na escola. Como é que foi a juventude do seu Oswaldo Dias? Trabalhando também, né, seu Oswaldo? Trabalhando e umas dificuldades muito grandes, porque era uma grande família e as receitas eram pequenas, então aquela dificuldade. Mas assim, quando você vive, você fala 10 irmãos, já é um aprendizado, já é uma vida de comunidade, você está treinando ali a conviver com pessoas diferentes. São todos irmãos, cada um tem uma personalidade diferente. O pai também, a mãe, muito firme, né? Para você ter 10 filhos e 11 filhos e manter ali uma linha ali, muita firmeza também, e isso acaba te passando. Tem lá o seu jeito de ser da época, que às vezes hoje a gente não aplicaria aquilo, né? Nossos filhos nós já não fizemos a mesma coisa, mas para a época, nosso pai era um exemplo, nossa mãe, né? Trabalho, honestidade, dinheiro era curto, né? Às vezes eu lembro, 15 anos ia para um baile. Você não tinha uma blusa para pôr, pegava um paletózão lá de um bem mais velho, colocava em você. Chegava lá, não tinha como eu vou entrar numa barraca com esse paletó aqui, rapaz. Dava no joelho. Entendeu? Aí você tem pendura ele lá, esconde lá, passa frio. Mas tudo isso é um aprendizado. Você entendeu? Sem dúvida. Depois chega um dia que você pode até não apenas ter, como até presentear alguém, né, que precisa aí de uma blusa. Então são histórias, você vai assim, era difícil, eu tenho dinheiro para isso, para aquilo? Não tem dinheiro. Se alimentava bem, né, o básico, tinha com fartura, roupa o básico, o estudo o básico, tudo era o básico. Mas tinha a unidade da família, né, o carinho, o respeito, né, a comunidade lá no sítio era muito boa, né, a convivência com os vizinhos, né, muito boa, né, um aprendizado muito grande, né. Como é que foi para arrumar a namorada e o casamento? A nossa família, ela já tinha assim, ela se destacava um pouco, por quê? Primeira coisa, chegava num baile, que era diversão nossa, era um baile e um jogo de futebol no domingo à tarde. Nossa família tudo gostava de dançar. E não sei se por causa do pai e a mãe, a gente também se dançava razoavelmente bem, se despontava. Então você chegou num baile, você começou a dançar bem uma menina ou outra, já você arruma uma namorada. Eu tenho uns irmãos que arrumou um monte de namorada. Eu com 15 anos e meio, eu já tinha uma menina que eu acabei casando com ela e está comigo até hoje. Casou com quantos anos, seu Oswaldo? Casei com 21 anos. 21 anos.
Até eu tive dificuldade na família, que meu pai falava assim, o homem não pode casar com menos de 23. Qual que era a mentalidade da família na época? Criava aquele monte de filho e tinha que trabalhar. Você casou novo, você trabalhou menos. Ajudar a criar os para baixo de mim tinha mais 4, né? Para baixo de mim eu sou o 7º, né? Então você casou novo, você estava deixando de ajudar a criar os demais. Então tinha essa pressão em cima de mim, sabe? Mas, deixando de produzir, né? Deixando de produzir. Mas casei aos 21 anos, graças a Deus. E o senhor tem aí um espírito de liderança, né? Uma pessoa que sempre procura estar ao lado, né? dos produtores, da agricultura, sempre incentivando e também criando novos mecanismos, né? para alavancar a fruticultura, a agricultura regional. Como é que foi iniciada a Associação Agrícola? Como é que começou essa ideia de associação, que agora também tem a cooperativa? A ideia é a dificuldade. A dificuldade te move, né? Ela mexe. Nós tínhamos, você lembra bem da história, 32 mil habitantes, ela veio para 14.700, na década de 80, começo de 90 ali. O agricultor foi embora. Eu podia ter ido para Sinop, eu não fui. Eu servi o exército, eu podia ter ficado no exército, eu não fiquei. Agora deu uma crise, eu vou embora. Eu quero viver aqui, entendeu? Então você tinha que fazer alguma coisa. O café acabou, né? A minha filha casou muito nova, inclusive 16 anos. Eu cheguei e falei, você tem que ir embora. Mas, pai, você tem que ir embora. Vai fazer o que aqui? Acabou os cafés, acabou o preço. Não tinha preço, não tinha produção, os anos secos. Tem que ir embora. Só que isso te deixa uma marca. Como é que você manda o filho embora? Os amigos indo embora. Aí veio aquela... De 32 mil veio para 14. Para 14.700. Num censo lá deu 14.700. Aí você fica com aquela... Aí aparecem as cooperativas, né? Tinha a Sul Brasil e a Cotia instalada em Irapuru, né? E principalmente a Cotia. O Sul Brasil também tinha um trabalho muito bom, né? De diversificação de cultura. Aí alguns produtores entrou no maracujá, eu demorei uns 2 anos, entrei também. Mas a cooperativa, ela tinha um sistema que nos enganava. O nosso mercado era o CEAGESP São Paulo. Você entregava lá na época uma caixa de maracujá por R$15, num box vizinho, no box da cooperativa ela valia 10. Valia 9. Era na média de 40% abaixo do preço de mercado que a cooperativa nos pagava. O Valdemar e o Jair Stosch, saudoso Jair Stosch, foram para São Paulo, foi lá para o Ceasa e viu isso. Num final de safra, na safra de 89 ali, em junho, julho, por aí que estava terminando a safra do maracujá. Foi lá, identificou isso, aí voltou. Aí voltou, o maracujá parou de produzir, em novembro começou a produzir de novo. Aí nós tivemos uma reunião com a cooperativa em Irapuru. Discutimos muito isso, e tinha um pessoal de fora lá, de São Paulo, da cooperativa. E na hora até precisava de alguém de Junquerópolis para representar Junquerópolis na cooperativa, ali num conselho ali. E eu assumi. Aí os colegas, ao que terminou, nós estamos brigando com a cooperativa e você está assumindo aí de... Era um voluntário de participar de um conselho. A minha resposta foi o seguinte, como é que eu sei como isso funciona se eu estou fora? Eu tenho que estar dentro. Aí dali poucos dias me convidaram para uma reunião, uma visita em São Paulo. Chegamos lá, comprovamos o mesmo que eles já tinham comprovado, que tinha uma diferença de preço assim, em torno de 40% do maracujá que eles nos pagavam. Aí eu voltei e falei, pessoal, aquilo lá não tem conserto não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí eu estou no meio da minha roça, um dia chega o Valdemar e o Jair e fala assim, nós vamos... Acertamos com o Catayama de Pacaembu para levar umas caixas de maracujá nossas. Eu falei, pode incluir a minha no meio. Aí nós começamos a mandar um pouco o Catayama, uma vez ou duas ali. Aí já juntamos um grupo e contratamos um caminhão e começou, né? Isso em dezembro de 89, né? Em junho de 90... 25 de junho de 90, a associação foi oficializada, né? Foi fundada ali, né? Era um grupo ali
ilegal, ali um grupo de voluntários, e nós fundamos a associação. E nós tínhamos uma base muito boa ali. Base de ideias, de inteligência, de conhecimento. Miro Furini, que ele representava, tinha a máquina de arroz, ele que era o vendedor em São Paulo, uma bagagem espetacular. Toninho Furini na contabilidade, colocou tudo isso à nossa disposição. Castanha, o gênio, né? Também tinha um pouquinho de maracujá, entrou com a gente. E outros. Esses três eram assim, os gênios, né? E nos orientando. Aí 1 ano e meio depois ali, chegaram em mim e falaram, você tem que ser o presidente. E eles saindo. Todos eles saindo. Ó, nós cumprimos nosso papel. Escuta aqui, vocês pegam aí um semi-analfabeto, chega assim, ó, toca isso aqui, vocês viram as costas. Primeiro, não tem essa condição financeira. Minha situação é precária, financeira, precária. Moro a 12 quilômetros daqui. Vou perder tempo, que é tudo voluntário. E onde está a coisa? Que experiência que eu tenho de vida? Você é um líder. Naquelas discussões, nas reuniões que era intensa, e você imagina aquele grupo de produtores, cada um individual, tocando uma cultura café, não usava tecnologia nenhuma, tanto é que nós acabamos com a cultura café porque não conhecia tecnologia, passava um veneno lá para não nascer mata, meu Deus, você está matando a sua lavoura. E nós fazíamos isso com naturalidade. De repente você entra numa cultura que exige tecnologia, exige qualidade do produto, você vai disputar um mercado que é o maior mercado da América Latina, que é o estado de São Paulo. Competição pura. Agora imagina esse grupo de produtores, primeiro, trabalhar em conjunto, que ninguém fez isso a vida toda, e ter um produto apresentável. Isso era uma guerra. 200 e tantos associados. Tinha médico que virou associado nosso plantando maracujá, que o maracujá estava em ascensão, pagando bem, dando um bom retorno. E era uma guerra. Aí viraram para mim, é você. Eu falei, como eu? Mas eu sempre fui assim, aquela pessoa que é você, eu só falo uma coisa. Posso contar com você? Posso contar com você? Posso contar com você? Pode. Junto com vocês eu vou. Por quê? Porque eu sei da minha deficiência. Se eu sei da minha deficiência, eu tenho que ter alguém que supra essa deficiência. E se vocês estão colocando isso à disposição, conhecimento financeiro, mercado, humano, né? Que nem o Castanho, o cara que tem uma facilidade, né? de articular com as pessoas, estão colocando isso à disposição e vocês falam que sou eu não vou fugir da briga, eu vou assumir isso aqui. E acabamos assumindo, né? E aí foi outra dificuldade enorme, né, Cido? Porque uma reunião com 100 e tantos associados, mensal, e esse cara está comandando isso. Que é esse cara? Tem que ter conhecimento. Aí foi no primeiro ano de 93, eu lembro, eu trouxe 11 palestras. Professores da Unesp, da CAT, do Sebrae. O que eu pensava? Nós vamos entrar num mercado competitivo, uma cultura nova, um negócio novo. Nós temos que buscar outras alternativas. Nós temos que se capacitar. De outra forma, nós temos que evoluir. É outra vida, Passado, não tinha essa competição, não tinha essa... Mas hoje mudou tudo, né? E aí as portas foram abrindo. Todos nós, com a grande maioria dos associados, houve uma evolução. Como produtor, técnica, como ser humano, como gente, aprender a viver em comunidade. Uma evolução enorme. Eu tive a oportunidade de fazer muito curso pelo Sebrae, entre outros. 96 horas. Não tem dinheiro para pagar isso aí não, rapaz. Eles davam um jeito. É R$600, paga 200. E eu ia lá. Eu não tenho, eu não vou lá. Não, eu vou. Mas vocês me ajudam aí. Então isso foi abrindo as portas. Primeiro, você foi conhecendo o Sebrae.
que é um parceiro na época, é um parceiro, ajudou muito nós, muito nós. Tinha uns projetos muito bons, sabe? Então eu estava ali, já estava representando a Alta Paulista na fruticultura, no Sebrae Prudente. Quer dizer, você tem acesso às informações. E você tendo acesso, e você querendo trazer alguma coisa, você traz. Foi aonde Junquerópolis acabou, a associação acabou virando uma referência. Nosso município virou uma referência. E a nossa região toda ganhou com esse trabalho da associação agrícola, né? Com esse trabalho, ela ganhou, a região ganhou, né? A Fruteza veio em cima da associação agrícola. Antes dele montar, ele sentou com a gente. Quer dizer, nós seríamos uma parte que ia dar uma certa sustentação, né? Depois ele ia ter que buscar outras opções aí de frutas, né? Mas baseado nisso, né? Então foi um aprendizado muito grande, umas experiências assim fantásticas, né? E um crescimento. Eu olho para trás, para os amigos e fico assim feliz por ter participado dessa evolução. Por que o maracujá não deu certo na região? O que aconteceu com o maracujá? O maracujá tem o problema fitossanitário, né? Doença, né? Primeiro, produtor, todo mundo plantou. E quando fala todo mundo plantou, muitas pessoas não têm capacidade para cuidar daquela cultura. Aí entra uma doença naquela cultura. Uma bactéria, principalmente bactéria. E se você não cuidou dessa roça, não é uma roça vizinha, aqui é uma proliferação, ela se espalha, o vento leva, o passarinho leva, então acabou dando uma doença na folha, na rama, e também nós tivemos problema no solo do fusário, né? E ao mesmo tempo que, onde era maracujá? Maracujá era a região de registro, veio para a ponta da Alta Paulista. Depois ele mudou ali para aquela região de Garça, Veracruz, ele caminha um pouco, até por essa falta de conhecimento, essa falta de tecnologia. Então ele caminhava. Então aqui chegou num ponto que ficou inviável. O preço também deu uma baixadinha, e o fusário, você plantou uma vez e deu fusário, você não pode plantar outra por muitos anos, né? Então por isso que ele foi embora. Nós tivemos a felicidade que ele deu aquele impulso, e nós já entramos na acerola, né? Uma história assim meio complicada também. Como é que foi essa mudança aí? Porque o café foi, aí veio o maracujá, veio a lavoura branca, e como é que chegou a acerola para a região e principalmente aí chega uma empresa, Alta Paulista? Chega um japonês em São Paulo, japonês, falava, precisava de tradutor para falar com a gente, e tinha um japonês muito forte ali, acho que é no Miso de Mirandópolis, que era uma transportadora, levava fruta para o Cerrado de São Paulo. E produzia também um pouco ali. Ali tinha um núcleo bastante forte, principalmente goiaba, essas coisas ali. Via esse no Miso, entrou em contato com os japoneses e queria alguém para plantar acerola para ele. Como nós tínhamos esse grupo organizado, lá é o lugar, nós precisamos de um grupo. É cultura para pequeno produtor. Então, eu lembro muito bem, ali no ABB, um sábado, 9 horas da manhã, um sol lindo, bonito, um dia, mês de novembro, de 90, chega esse japonês. Naquela ânsia de buscar alguma coisa, nós não limos o contrato. As exigências, vamos plantar acerola. Mas o que é acerola? Onde está acerola? Descobrimos que tinha um senhor ali perto do motel ali, para Irapuru, tinha um senhor, Sebastião, numa chacrinha ali, que tinha uns pés. Aí nós fomos lá conhecer a acerola. Vocês nem conheciam a acerola então? Não sabia nem o que é isso. Até esse Sebastião nós homenageamos ele depois, né, por ele ter trazido a acerola para a região. E ele contava uma história assim, ele pegava as acerolas, ele viu no Globo Rural em 84, se eu não me engano. Aí ele, muito curioso, um senhor muito curioso, procurou a CAT e encomendou 10 mudas, que veio do Nordeste, de Pernambuco. Veio via CAT, ele foi buscar essas mudas em Lucélia. Lá ela recebia as mudas lá, né, a CAT. Todas essas 10 mudas. Aí ele plantou, multiplicou. Aí ele pegou aquela acerola, aquela propaganda toda, vou vender acerola na rua. Você vai a sacola de acerola e ia lá no jardim, aqueles velhos lá.
Ele morria de rir, ele falava assim, a vida, os velhinhos falavam isso. A vida está tão difícil que o homem está vendendo até cirola. Que era cerola, né? Mas ainda a cirola. Ele contava isso e ria. E depois tinha um senhor também, um japonês ali em Andradina, que tinha também 70 plantas. Depois tinha um em Tupi Paulista, que foi a que originou o Olivier. O seu Valdir ali tinha umas plantas. E nós ficamos sabendo, meu irmão morava perto dele, descobrimos, nós começamos a pegar semente dessas mudas aí. Essa muda de Tupi Paulista, eu fiz o viveiro em casa, vários fez a muda dele. Eu fiz, sobrou umas mudas, eu passei para o Olivier. Por felicidade, foi aquela muda que eu fiz no meu quintal, que originou essa variedade. Variedade Olivier. Foi até bom, o Olivier é um cara caprichoso, né? Talvez no meu sítio talvez não teria dado tanto sucesso assim, caprichoso, né? Então a cerola entrou dessa forma. Quando começamos a produzir, cadê o japonês? O japonês tinha ido embora, já tinha voltado para o Japão. As exigências eram muito grandes também. Aí tinha algumas empresas ali em Jundiaí, né? Demarque, Ricaeli, Carbonari. Aí eu já estava no comando, né? Aí eu fui lá fazer uma visita. Mas cerola amarela nós não quer. Tem que ser vermelho. Nossa lavoura, nosso solo tinha tirado um café que tinha moído por causa de nematóide. Muita cerola no nematóide, ela morre. Então um pé não cresce, não vai, não desenvolve por causa da nematóide. O outro desenvolve, mas é amarela. Aí foi aquele trabalho, um trabalho gigante de classificar plantas que tinham um desenvolvimento naquele solo contaminado ali com nematóide, que tinha uma certa resistência pela capacidade de enraizamento dela, né? E que tinha que ser vermelha, tinha que ser produtiva e tinha que ter vitamina C. Algumas empresas, por exemplo, a Fruteza na época já ajudou nós. Ela, naquele tempo, hoje você pega uma cerola, você vai em qualquer lugar e você faz uma análise de vitamina C. Mas naquele tempo tinha que pagar, né? Tinha que mandar para o laboratório em São Paulo. E ele mesmo bancou algumas análises para nós. Aí no meio nós tínhamos 58 mil plantas. Essa foi a planta que tinha mais qualidade. Alta produtividade, resistência a nematóide, cor, sabor e uma vitamina C razoável. Foi onde nós chegamos. Então foi um trabalho assim, bem coletivo, bem coletivo. A CAT teve alguma participação nisso, a Fruteza teve uma boa participação nisso, bancando, né? Mas o produtor, eu tenho um pé lá assim, nós ia lá ver. Aí eu descia lá, ó, esse pé, e vamos analisando, e vamos acompanhando, né? Aí foi onde desenvolvemos essa variedade que deu sustentação para nós, né? Deu sustentação. Mas na busca, né? Naquela busca, aquele, assim, desespero. Eu quero viver aqui, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí você vai buscar, né? Mas a agricultura passa por uma dificuldade, e não é só aqui não. Você vai no sul, é a mesma dificuldade. A mão de obra, a nossa escola, né? Eu vou para a escola, ó, você tem que ir bem na escola que você arrumar um emprego. Você arrumar um emprego. Eu tenho um sitinho lá, eu tenho um funcionário que sangra seringueira, que mora fora. Tem 2 registrados que ganham bem, estão felizes lá. E eu trabalho muito ainda em Seis Alqueire e tem terra perdida lá. Que dá para produzir. Quer dizer que se você tiver lá um alqueire 2 de terra hoje, e você estruturar ele um pouquinho, e você ter o conhecimento, você vai ficar com inveja de quem está na cidade, não. Consegue sobreviver Consegue sobreviver. Ter uma renda boa. Você conheceu um pouco a minha história, né? No quintal lá eu ganhava dinheiro que nem eu ganhava de diretor da agricultura. No meu quintal eu ganhava igual, tinha um salário igual. Ganhava 5 mil, ganhava. No meu quintal também eu tirava mais 5. Por quê? Um porquinho, um franguinho caipira, uma linguicinha diferente. Vai. O povo come. E quem é que não quer alguma coisa natural? Quem é que não quer? Sem dúvida. E outra coisa, quem é que está na cidade, que tem um comércio, que tem um bom emprego, que não gostaria de ter um lugarzinho num campo de lazer?
Pode ser uma fonte de renda e pode ser um lazer que todo mundo gostaria de ter, por que não? Visitando uma empresa dessas parceiras nossas, há uns 2 anos atrás, 3 anos, cheguei lá e ele falou assim, Oswaldo, estive no Portugal. Ô, rapaz, foi dar um passeio, arejar a cabeça? Cara, que nós vemos para ele desde 95, amigo. Chego lá, vou na casa dele, é o gerente dessa empresa, né? Ele falou, não, foi o negócio. Ele falou, oh, que bom, rapaz, quem sabe você está exportando a cerola para lá, vai aumentar a compra. Ele falou, não, eu estou comprando lá no Portugal. Eu falei, mas comprando o que no Portugal? Brócolis. Eu falei, ô Cidinho, você está gozando com a minha cara? Brócolis do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte dá, dependendo da época do ano, lógico. Ou com estufa, ou com climatizador. Oswaldo, eu compro mais barato que aqui, uma qualidade muito melhor que aqui. Eu disse, mas tem alguma coisa errada. Ele falou, não, Oswaldo. O pessoal foi para a cidade, lá com as chacrinhas pequenininhas. Cadê o emprego da cidade? Cadê o emprego? A máquina está tirando, o computador está tirando, está mandando o povo embora. Vai aumentando a produção das empresas e vai diminuindo funcionário. Essas pessoas voltou para aquela chacrinha. O que fizeram? Pequenos grupos, pequenas cooperativas. Tem lá uns vizinhos, montam uma cooperativa pequena lá naquele bairrinho lá. Precisa de um trator? Tem um trator para todo mundo. Se precisar de 2, é 2 tratores para todo mundo. Se precisar de um pulverizador, é para todo mundo. Quer dizer, eles conseguem baixar o custo com pouco investimento, tecnologia e outra. Já é um pessoal que está num nível de conhecimento muito acima do nosso. O grau de conhecimento deles, tem outra formação. É um pessoal que está muito mais evoluído que nós. Então, para eles adotar lá uma tecnologia nova para eles, é fácil demais, porque eles já são desenvolvidos, está muito acima do nosso conhecimento. Então, eles estão buscando blocos no Portugal. Agora, veja bem, se busca o bloco no Portugal, quanta opção tem nesse país? Por quanta terra, né? Quanta terra? Precisa de 10 alqueires, um homem? Precisa de 100? Sai com um alqueire, com planejamento, conhecimento, juventude para trabalhar. Precisa estar picando cartão por aí? Não, mas a vida é difícil. Difícil nada. Ah, eu trabalho na roça? Por que é difícil trabalhar na roça? Eu vou lá hoje, trabalho lá hoje, com 73 anos, trabalho muito ainda. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, estou cansado, eu deito, dormi amanhã cedo, estou inteiro, não estou doente. E a cabeça, como é que está? A cabeça está boa. Ah, eu tenho que escutar uma música, escutar o passeio cantar. Eu estou trabalhando, está cantando para mim lá. Aí, agora é lógico, você tem que pegar um cara, se lá, leva lá, de repente se adaptar, vai demorar um pouco. Tudo é adaptação. Eu também, para vir para a cidade trabalhar quando eu fui, eu tive uma dificuldade para me adaptar. Mas essa cultura nossa precisa mudar. Ah, eu preciso me estudar. Não, você pode estudar para ser um produtor rural, por que não? Mas tem que estudar para ser produtor rural. Para ser um brucutu aí, eu vou lá fazer de qualquer jeito, não vai sobreviver. Tem cara que colhe 50 quilos por pé de cerola. Tem cara que colhe 200 quilos por pé de cerola. A mesma variedade. O solo não muda muito, é trato. Conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu investi. Eu não tenho. Daí entras, cadê o Estado com a tecnologia? Foi embora, acabou. Quer você ter do Estado? Não tem mais. Algumas prefeituras têm. Mas às vezes canaliza também da forma que não está chegando no produtor. Está lá visitando o produtor? Está indo lá tomar um café com ele? Está lá introduzindo alguma coisa na cabeça dele? Não está. Não conheço nenhum município que faz isso hoje. Não conheço. Eu lembro em 2008, deu aquela crise. O que nós tínhamos que fazer? Nós temos que agregar um valor no nosso produto. Nós temos que certificar, para ter uma garantia, segurança alimentar para oferecer lá fora, Sebrae. Aí chega o produtor, era 57 produtor na época de cerola. Tem uns que é difícil, você sabe, é difícil. Aí o técnico é lá, não sei o quê, não tem jeito, enroscou lá. Eu vou lá. Vou lá tomar um café com a dona Cida lá, com a dona Maria, eu quero ir lá na cozinha dela, rapaz. Eu chego lá, primeiro eu vou tomar um café com a mulher, depois eu vou falar com o homem. Você acha que eu não vou dobrar esse cara, rapaz? Eu tô levando coisa boa para ele. O que eu preciso fazer? Adquirir a confiança dele. Para adquirir a confiança dele, eu tenho que ter relacionamento com ele.
Eu não vou mudar a cabeça dele? Quantas pessoas, o técnico vinha embora, no outro dia eu falava, pode voltar lá, pode continuar o trabalho, está liberado. Ah, mas está liberado. Eu tenho argumento e eu tenho credibilidade com aquela pessoa, então precisa ter esse contato. As prefeituras têm que criar isso. Agrônomos, técnicos, que vá na propriedade, que vá lá, que vai tomar um café lá. E de repente vai chamar ele para almoçar, almoço também. Adquire a confiança e você vai introduzir no que você quer introduzir na cabeça dele. Ele pegou confiança. Mas ele precisa de conhecimento e alguém tem que fazer isso. E hoje o coletivo faz a diferença, né, seu Oswaldo? Faz a diferença. Você vê os preços da cerola. Às vezes tem alguém pagando 10 centavos mais que nós. Mas se nós estivéssemos pagando 2, tinha alguém pagando 2,10. Como nós estamos pagando 2,70, tem alguém pagando 2,80. Certo? Corre o sério risco esse ano, bom risco, de terminar a safra e nós somar as contas e nós dar lá mais 15, 20 centavos por quilo para os produtores. Ele já ganhou 50 ou 60 porque nós puxamos o preço. Senão ele ia ser explorado. É outra coisa, tem produtor que não se adapta nessa vida de comunitária, essa vida de cooperação, ele não se adapta nisso. É normal que cada um tem sua cabeça, a sua maneira de pensar, seu individualismo, né? Mas quando você agrupa, é só vantagem. É só vantagem. Primeiro, se você tiver liderança ali que tem um foco. Qual que é o foco? Qual que é o produtor? Qual que é a família dele? Tem que melhorar a vida dele, tem que trazer alguma coisa de boa para ele. E quando você está junto, sempre vem oportunidades, né? Pessoas que te ajudam, instituições que querem investir ali, faculdades que querem investir ali, fazer algum projeto com você. Você está isolado, ninguém vai na tua casa, não vai te oferecer nada. Nós crescemos desse jeito. Ah, Oswaldo Dias se transformou. Quantos investiu no Oswaldo Dias? Quantos? Não sei se você foi um bom aluno, mas as pessoas investiu. Mas por quê? Investiu no grupo, não investiu no Oswaldo Dias. O Oswaldo Dias estava na frente e tinha que levar ele para levar o grupo. Mas se não tem esse grupo, quem é quem? Ninguém é ninguém, está solto aí, perdido, sem pai, sem mãe aí, sendo explorado todo dia. Então a união do produtor, isso é todo ser humano, todo tem que ter união, né? Tem que falar a mesma linguagem, né? E os políticos também têm que mudar um pouco a postura, né? Tem que mudar. Nós vamos atravessar uma fase muito difícil aí, muito difícil, muito difícil. Mas a agricultura em si, a pequena, essa agricultura familiar, é lógico que essa crise também pode nos abalar, mas ela tem um potencial enorme, enorme pela frente, enorme pela frente. Não é 10 alqueires não, é 1 alqueire de terra, bem estruturadinha, cabeça, tendo umas orientação. E vontade de trabalhar? Vai viver bem, vai viver bem. Muito bem. Seu Oswaldo, agradecer aí o senhor de ter participado desse nosso primeiro programa, os Top do Agro, aqui na TV Oeste Paulista, trazendo a sua experiência de vida, contando um pouquinho da sua história e também falando aí do cooperativismo, da agricultura, da nossa região. Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu agradeço e parabenizo vocês por essa iniciativa, porque se nós queremos mudar alguma coisa, tem que ter, estou falando aqui informação, né? E que vocês estão montando aqui é informação. Eu troco de experiência aí, jogando isso na mídia aí, sempre alguém vai ouvir e de alguma forma vai chamar atenção. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Jorge, do José Carlos Diniz, aí, do Kleber, da nossa equipe toda e também do apoio, né? Agradecer aí a presença do senhor. Você está com o time aí. O time é bom, né? Agradecer a presença do senhor e domingo que vem tem mais os Top do Agro aqui na sua TV Oeste Paulista.